O chefe da NASA confirma que 3I Atlas não é natural e que um objeto alienígena está agora se aproximando da Terra. Existem outros planetas em algum lugar onde há vida? Agora eu sei o que você viu, e houve cerca de 300 avistamentos desde então. Eu conversei com aqueles pilotos, e eles sabem que viram algo, e que seus radares travaram naquele objeto. E então, de repente, estava aqui na superfície, e depois estava lá, e eles não sabem o que é, e nós também não sabemos o que é. Quem sou eu para dizer que o planeta Terra é o único local de uma forma de vida que seja civilizada e organizada como a nossa? As primeiras imagens pareciam comuns. Apenas mais um borrão semelhante a um cometa contra um fundo estrelado. Mas quando a NASA aprimorou os dados, o que surgiu foi tão estranho que até mesmo cientistas veteranos se recusaram a comentar oficialmente. O visitante interestelar conhecido como 3I Atlas, já famoso por infringir as regras da mecânica orbital, revelou algo que nenhum objeto natural deveria exibir. Escondidos nas últimas capturas de alta resolução estão padrões, estruturas e comportamentos que parecem ter sido projetados, e não aleatórios. E se essas imagens forem reais, elas podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre o universo. A imagem que mudou tudo. Quando o telescópio espacial James Webb focou pela primeira vez no 3 Atlas, a expectativa era simples: recolher dados de alta resolução sobre o visitante semelhante a um cometa e confirmar a sua química invulgar. Mas a última campanha de imagens coordenada entre o Webb, o Hubble e vários observatórios terrestres produziu uma revelação tão bizarra que quase não foi divulgada. À primeira vista, a composição parecia uma imagem padrão em falsa cor de um objeto distante, fraca e difusa. Mas quando os astrônomos melhoraram o espectro e sobrepuseram várias exposições, algo inesperado apareceu: simetria geométrica. Ao contrário de qualquer cometa ou asteroide conhecido, o 3IA Atlas exibia formas angulares repetidas e nítidas, escondidas na sua cauda. Linhas paralelas que corriam como andaimes, cruzando-se em ângulos quase perfeitos de 90 graus. Alguns investigadores descartaram isso como artefatos de processamento de imagem. Mas quando 3 instrumentos independentes, operando em diferentes comprimentos de onda, confirmaram a mesma formação em forma de grade, os rumores começaram. Não se tratava de uma pluma natural de desgasificação. Parecia estrutural. Ainda mais inquietante era a forma como a cauda se comportava. Em vez de se afastar do Sol na direção antissolar previsível, ela torcia-se sobre si mesma num arco rígido, quase mecânico, como se fosse guiada por uma estrutura invisível. Normalmente, as caudas dos cometas são jatos caóticos de gelo e poeira que se curvam sob a pressão do vento solar. A pluma do Atlas III parecia controlada, como o escape de um bocal. A reação cultural foi imediata. Fóruns online se encheram de teorias que iam desde megaestruturas alienígenas até naves espaciais camufladas. Elon Musk brincou no X que talvez fosse hora de parar de chamá-los de cometas, enquanto outros fizeram comparações com o Oumuamua, o infame primeiro objeto interestelar que a Vi controversamente sugeriu que poderia ser artificial. Desta vez, porém, as imagens deixaram menos espaço para descarte. A NASA não declarou oficialmente a geometria artificial, mas memorandos vazados sugerem que a agência está discretamente montando uma força-tarefa dedicada para analisar os dados brutos. O que está em jogo não é apenas se o 3I Atlas é natural. É se acabamos de fotografar uma tecnologia mais antiga do que a própria humanidade. Mas a revelação mais estranha não estava na cauda. Estava no núcleo, onde o impossível se tornou inegável. Dentro do núcleo impossível. Quanto mais os investigadores se aprofundavam nos dados aprimorados da Webb, mais perturbadora se tornava na imagem. No centro do 3 Atlas, onde se esperaria um núcleo rochoso escuro como qualquer cometa, o telescópio registrou o vazio. Não uma massa sólida, não um brilho fraco de gelo sublimando, mas uma ausência, uma região que absorvia todos os comprimentos de onda recebidos, deixando nada além de um buraco nos dados. Um analista da ESA descreveu-o como um ponto negro na própria realidade. No entanto, esse vazio não era silencioso.
As imagens revelaram algo ainda mais estranho. Pulsos, a cada 11,2 segundos. O núcleo escuro cintilava com uma fraca assinatura infravermelha, como um batimento cardíaco. O ritmo era exato, repetindo-se ao longo de horas de exposição. Normalmente, os processos naturais são confusos, irregulares, ruidosos. Este não era o caso. Era um sinal. Quando cruzado com medições de paralaxe, algo ainda mais impossível surgiu. Os pulsos coincidiam com distorções subtis na luz das estrelas de fundo, que se transformavam em espirais em vez dos arcos curvos, produzidos pela lente gravitacional normal. Era como se o Tree Atlas não estivesse apenas a dobrar a luz, estava a reescrevê-la. Isso significa que o núcleo não é uma rocha, mas algum tipo de cavidade espaço-temporal, dobrando a geometria de maneiras que a física padrão não consegue explicar. Os cientistas da Caltech lançaram discretamente uma ideia radical. O núcleo poderia ser uma câmara de trânsito, um bolso projetado onde o próprio espaço é comprimido, permitindo que o objeto salte distâncias sem inércia. Em outras palavras, poderia ser uma forma de propulsão, muito além de qualquer coisa que a civilização humana possa construir. O público nunca obteve esses detalhes nas coletivas oficiais da NASA. Em vez disso, o que vazou por meio de denunciantes foi suficiente para iniciar uma tempestade. Os meios de comunicação noticiaram o batimento cardíaco do Atlas Três Olhos. As redes sociais apelidaram-no de motor alienígena, e os círculos de conspiração alegaram que os governos estavam a preparar-se para o contacto. Mas se o núcleo não fosse sólido, se fosse um vazio projetado, então a verdadeira questão tornava-se arrepiante. O que há dentro dele? Os padrões. Ninguém consegue explicar. Quando as pilhas de imagens brutas do Atlas de Três Olhos foram aprimoradas e sobrepostas, algo bizarro surgiu em toda a sua camada externa. Em vez de gás e poeira caóticos, os investigadores notaram listras geométricas, linhas e arcos repetindo-se em intervalos consistentes, quase como gravuras na superfície do objeto. Não eram aleatórios. Alinhavam-se em grades, espirais e ângulos agudos que nenhum cometa ou asteroide natural jamais mostrou. No início, os céticos sugeriram erros de processamento de imagem. Talvez raios cósmicos tivessem atingido os detetores ou ruído digital tivesse criado ilusões de ordem. Mas observações repetidas de instrumentos independentes. O James Webb da NASA, o Very Large Telescope no Chile e até mesmo astrônomos amadores usando CCDS do céu profundo confirmaram a mesma verdade chocante. Os padrões eram reais. Ainda mais inquietante era o seu comportamento. Com o tempo, as estrias mudavam, brilhando fracamente no infravermelho. Não eram cicatrizes ou rachaduras fixas na superfície. Pareciam mover-se pelo Three-Eye Atlas, como correntes num campo magnético ou transmissões codificadas rolando por uma tela. Alguns analistas compararam-nas a runas, outros a circuitos. Algumas vozes ousadas foram mais longe, chamando-as de instruções. Em fóruns de conspiração, as teorias explodiram. O Atlas de Três Olhos e a sonda interestelar estavam a transmitir uma mensagem oculta. Esses padrões eram coordenadas, uma contagem regressiva ou até mesmo uma forma de comunicação projetada para aqueles avançados o suficiente para detectá-los. A NASA se recusou a comentar, alimentando a suspeita de que mais estava sendo escondido do que revelado. Enquanto isso, pesquisadores de todo o mundo começaram a fazer análises mais intensas sobre as geometrias repetitivas. Suas descobertas foram surpreendentes. Os intervalos entre os traços brilhantes correspondiam a sequências de números primos, exatamente como a STEI havia previsto há muito tempo que um sinal inteligente poderia coincidir ou ser o resultado de um projeto deliberado. Mas a revelação mais perturbadora ainda estava por vir. À medida que os padrões ficavam mais brilhantes, eles começaram a interagir com a luz das estrelas próximas, dobrando e torcendo os feixes em formas precisas. Formas que se pareciam assustadoramente com símbolos. Se o Tree Atlas estava a tentar comunicar, o que estava a dizer? E quem ou o que deveria ouvi-lo? Um movimento que não deveria existir.
Os astrônomos já tinham classificado o Three Atlas como extraordinário devido à sua composição química e trajetória. Mas o rastreamento mais recente revelou algo ainda mais perturbador. Ao contrário dos cometas, que se movem de forma previsível ao longo da gravidade, o Three Atlas muda de curso, não em rajadas aleatórias, mas em desvios precisos e controlados. Os ajustadores orbitais da NASA foram os primeiros a notar a anomalia. Em vez de seguir sua trajetória hiperbólica de forma limpa pelo sistema solar, o objeto executou um desvio de 0,1 em apenas 14 horas. Isso pode parecer pequeno, mas na escala do movimento interestelar era enorme. O movimento não era caótico, como a liberação de gases do gelo da superfície. Era deliberado, perfeitamente linear, como se um propulsor invisível tivesse sido acionado. Observatórios independentes confirmaram rapidamente o desvio. O Observatório Lowell, no Arizona, o Gemini South, no Chile, e até mesmo os dados do telescópio Subaru, do Japão, registraram a mesma aceleração em direção ao Sol. E quando os analistas modelaram o impulso, descobriram que ele correspondia à direção da estranha pluma do I-Atlas, que os cientistas especializados em jatos voltados para o Sol já haviam comparado a um sistema de propulsão. Se isso fosse natural, tornaria o I-Atlas o cometa mais eficiente da história, liberando massa suficiente no ângulo certo para imitar uma manobra que nenhum corpo aleatório conseguiria realizar. Mas a precisão era inquietante. O objeto não estava a girar, balançar ou derivar, estava a ser conduzido. Dentro da NASA, espalharam-se rumores sobre forças não gravitacionais que não podiam ser explicadas apenas pela física. Um memorando vazado chegou a comparar a assinatura da aceleração à exaustão do propulsor iônico. A mesma tecnologia usada por naves espaciais como a Dawn, mas na escala do 3I Atlas. O impulso teria sido centenas de vezes maior. A questão tornou-se mais sombria. Se estavas a navegar, para onde ia? Os analistas notaram que a sua nova trajetória se alinhava quase perfeitamente com o plano orbital da Terra. E pior ainda, o timing colocava-o em conjunção com o Sol durante outubro de 2025, quando desapareceria atrás do brilho solar, completamente invisível. Estaria o Three Eye Atlas a preparar-se para esconder algo durante esse ponto cego, ou teria apenas ajustado o curso para garantir que não veríamos o que aconteceria a seguir? Qualquer que fosse a resposta, uma coisa se tornou inegável. Este objeto não era passivo. Um brilho estranho por dentro. Durante semanas, os telescópios capturaram o Three Eye Atlas como um corpo frio e escuro, emitindo pouco mais do que uma pluma assustadora de dióxido de carbono. Mas quando os astrônomos colocaram o telescópio espacial James Webb nos seus modos infravermelhos mais profundos, algo inesperado perfurou o vazio. Dentro do objeto, fraco mas constante, havia um brilho que pulsava. Não era o cintilar caótico do calor, nem o clarão da luz solar refletida. Era rítmico. A cada 11,2 segundos, o núcleo do 3I Atlas brilhava e depois escurecia, como se fosse movido por um relógio. A princípio, a NASA sugeriu um padrão de rotação incomum, mas a rotação não explicava a fonte de luz interna. Não era reflexo da superfície. Vinha de dentro. As leituras espectrográficas aprofundaram ainda mais o mistério. O brilho não era térmico como lava ou metal fundido. Não correspondia a nenhum espectro natural de combustão ou libertação química. Em vez disso, apresentava semelhanças impressionantes com emissões fotônicas, do tipo gerado por lasers ou sistemas ópticos projetados. O Three Eye Atlas abrigava uma fonte de energia, um reator ou algo muito mais estranho? Os teóricos correram para explicar. Alguns afirmaram que era dióxido de carbono cristalizado a rachar sob o calor, libertando rajadas de luz. Outros sugeriram decaimento nuclear, mas analistas marginais foram mais longe. Argumentaram que o pulso se assemelhava a um sinal deliberado e estruturado. E quando os matemáticos fizeram análises, o tempo parecia formar sequências repetitivas que refletiam números primos. As implicações eram impressionantes. Os números primos há muito eram considerados uma linguagem universal de padrões de comunicação
que a natureza raramente produz por acidente. O Three Eye Atlas poderia estar a transmitir? Não para nós, mas através do espaço. E se sim, o que estava a dizer e para quem? O brilho não estava apenas a pulsar, estava a ficar mais forte. A cada semana que passava, as emissões ficavam mais intensas, curvando a luz das estrelas ao fundo em uma espiral distorcida. Alguns astrônomos sussurravam sobre distorções gravitacionais, quase como uma lente em miniatura embutida no próprio objeto. Se fosse natural, era o processo natural mais estranho que já tínhamos registrado. Se fosse artificial, significava uma verdade assustadora. 3 Atlas estão ativos. E assim que as sequências de luz se intensificaram, outra revelação se seguiu. O brilho do objeto não estava apenas sinalizando, estava a alterar o próprio espaço, distorções na realidade. As imagens finais chocaram até mesmo os céticos mais convictos. Em torno do Three Eye Atlas, o próprio espaço parecia curvar-se. Estrelas que deveriam cintilar em linhas retas pareciam distorcidas, torcidas em espirais e arcos, como se uma mão invisível estivesse a arrastar o cosmos através de uma lente. A princípio, os investigadores pensaram que estavam a ver lentes gravitacionais, o mesmo fenômeno causado por galáxias massivas. Mas havia um problema. O Three Eye Atlas não tem massa suficiente para curvar a luz das estrelas dessa forma. Em vez disso, as distorções pareciam vir de dentro do objeto, como se ele estivesse dobrando o espaço a partir de dentro. Não era a gravidade em ação, era a geometria se desvendando. A luz se curvava para dentro, não ao redor, criando deslocamentos angulares impossíveis. Em alguns quadros, as estrelas parecem até se duplicar, piscando em 2 posições ao mesmo tempo, antes de voltarem ao lugar. Analistas da Caltech descreveram isso como uma fratura localizada no espaço-tempo. Outros sussurraram um termo mais sombrio: um portal. Se as imagens fossem reais, então o Atlas III estava a fazer algo que nenhum corpo natural jamais havia feito, reescrevendo as regras da realidade em seu rastro. O que mais aterrorizou a NASA não foi apenas a distorção, mas o momento. O fenômeno intensificou-se precisamente quando o brilho interno do objeto pulsou mais intensamente. Isso implicava causa e efeito, não coincidência. Cada clarão de luz correspondia a uma ondulação no tecido cósmico, uma contração no próprio espaço-tempo. As especulações explodiram. Seria um teste de tecnologia, um sistema de propulsão oculto ou evidência de uma estrutura dimensional superior incorporada ao objeto? Alguns teóricos chegaram a argumentar que o Atlas III não estava se movendo pelo espaço. Ele estava movendo o espaço ao seu redor, deslizando por distâncias sem obedecer à velocidade. Se isso fosse verdade, então não se tratava apenas de um visitante interestelar. Era uma máquina capaz de ignorar a física. Uma nave que não viajava mais rápido que a luz. Ela enganava a própria distância. E a pior parte era que as distorções não eram aleatórias. Elas eram pontuais, alinhadas com a trajetória orbital da Terra. O que aconteceria quando o Three Eye Atlas chegasse à conjunção? Quando ele desaparecesse atrás do Sol, invisível para todos os telescópios, ele emergiria inalterado? Ou algo sairia da distorção com ele? Rumores de um encobrimento. Assim que as imagens da luz estelar distorcida começaram a circular dentro da NASA, o fluxo de informações parou abruptamente. Os fluxos de dados públicos do telescópio James Webb foram discretamente retirados. Os observatórios que tinham registrado dados brutos receberam instruções para recalibrar. E os investigadores que tinham falado abertamente nas redes sociais ficaram subitamente em silêncio. Para o público, pareciam correções de rotina. Para os iniciados, parecia contenção. Vazamentos anônimos pintaram um quadro mais sombrio. Um memorando do laboratório de propulsão a jato supostamente se referia a 3 Atlas oculares como um objeto prioritário de segurança nacional. Outro sugeria briefings confidenciais dados ao Pentágono e, surpreendentemente, à Marinha dos Estados Unidos. O que poderia conectar um objeto interestelar distante a uma resposta de emergência naval? A menos, é claro, que a trajetória do objeto estivesse sendo vista como algo mais do que ciência, algo estratégico.
A mídia tentou obter respostas das autoridades, mas a assessoria de imprensa da NASA ofereceu apenas garantias vazias. As imagens estavam a ser analisadas. As distorções eram artefatos de calibração. No entanto, à porta fechada, analistas de defesa já estavam a modelar cenários. E se as distorções significassem que o Atlas poderia manipular o próprio espaço? E se o seu brilho fosse mais do que um sinal? E se fosse uma arma? Fóruns de conspiração explodiram com teorias. Alguns utilizadores alegaram que o governo estava a preparar bunkers subterrâneos. Outros sugeriram que o Atlas era a verdadeira razão por trás dos exercícios militares repentinos no Pacífico. Elon Musk entrou na conversa de forma enigmática no Nest, postando: "Se a realidade falhar, você perceberia?" Trump, que nunca quer perder uma manchete, acusou a NASA de esconder o maior encobrimento da história americana. A multidão em seu comício explodiu quando ele insinuou que eles sabem mais sobre visitantes espaciais do que admitem. O choque cultural se aprofundou. Os feeds do TikTok se encheram de análises dos padrões vazados, com criadores insistindo que as sequências de números primos eram uma contagem regressiva. Tópicos no Reddit especulavam que o objeto não estava sozinho, mas fazia parte de uma frota maior escondida atrás do Sol. Todos os dias, o silêncio da NASA alimentava o fogo. E então veio o vazamento mais assustador de todos. Relatos de que, durante um dos pulsos de distorção, um fragmento de telemetria do telescópio Webb desapareceu. Não estava distorcido nem corrompido, mas apagado, como se o próprio tempo tivesse sido cortado da gravação. Se os dados podiam ser perdidos em tempo real, o que mais o 3i Atlas poderia apagar? A revelação final. No final de outubro de 2025, o 3i Atlas passou por trás do Sol, entrando em conjunção solar. O único período em que ficou completamente invisível para os telescópios da Terra. Durante semanas, nenhuma câmera, nenhum radar, nenhum satélite conseguiu rastreá-lo. O brilho solar apagou todos os vestígios, criando o derradeiro ponto cego. E nesse silêncio, o medo espalhou-se. Nas redes sociais, os fóruns explodiram com previsões. Alguns juravam que ele nunca reapareceria. Outros afirmavam que ele estava prestes a aparecer dentro da órbita da Terra. E as vozes mais assustadoras sugeriam que ele estava usando o Sol como cobertura, preparando-se para uma manobra que não deveríamos ver. Quando o 3i Atlas finalmente emergiu do outro lado, a atualização oficial foi breve, clínica e inquietante. A NASA admitiu que o tamanho aparente do objeto havia aumentado quase 40%. Para leitores casuais, parecia nada mais do que uma coma mais brilhante. Mas os astrônomos sabiam melhor. As comas expandem-se de forma imprevisível, sim, mas isto não era uma névoa de gás e poeira. As leituras sugeriam massa. O objeto em si era maior. Os denunciantes pintaram um quadro mais sombrio. De acordo com memorandos vazados, as últimas imagens captadas por James Webb antes da conjunção mostravam algo extraordinário. Divisão, não fragmentação caótica. Da mesma forma que um cometa moribundo se divide. Era algo estruturado, preciso, com segmentos separados uniformemente, arcos simétricos a se desprenderem do corpo principal. Alguns descreveram como painéis a se desdobrar ou módulos a se desdobrar. E quando 3i Atlas reapareceram, os analistas afirmaram ver 3 corpos secundários a seguir em formação perfeita, como se estivessem a escoltar o núcleo principal. Para alguns, parecia detritos. Para outros, parecia um desdobramento. As implicações eram impressionantes. Durante anos, a narrativa pública tinha sido que o 3i Atlas era um cometa. Talvez um cometa estranho, mas ainda assim natural. Agora, as evidências sugeriam algo completamente diferente. Um sistema, uma construção, uma máquina a comportar-se com um propósito. Se podia dividir-se, desdobrar-se ou replicar-se, então não era apenas uma rocha à deriva. Era operacional. A reação global foi imediata. Os mercados financeiros tremeram com rumores de eventos cósmicos inexplicáveis. Briefings militares vazaram pela Europa e pelos Warnaben em Newman.
alertando sobre possíveis origens não naturais. Na televisão, comentaristas debateram se a humanidade estava enfrentando seu primeiro contato confirmado ou sua primeira ameaça confirmada. Elon Musk tuitou enigmaticamente: implantações nunca são acidentes. Donald Trump, em um comício de campanha, declarou: a NASA sabe, a Marinha sabe, e eles não estão a dizer a verdade. Mas por trás do barulho, uma verdade se estabeleceu. A física havia sido quebrada diante dos nossos olhos. Os objetos não crescem no espaço sem explicação. Não se dividem em módulos simétricos. Não pulsam números primos, nem curvam a luz das estrelas como vidro líquido. E, no entanto, o Three Eye Atlas tinha feito tudo isso. A parte assustadora não era o que tínhamos visto. Era o que viria a seguir. Porque se o Three Eye Atlas tinha a capacidade de se desdobrar, replicar e controlar a sua própria trajetória, então era mais do que um visitante. Era uma presença ativa. E a única pergunta que pairava sobre todos os cientistas, todos os analistas de defesa e todas as pessoas comuns que olhavam para o céu noturno era esta: o que acontece quando ele decide parar de observar e começar a agir? Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto ainda está aqui, não se esqueça de clicar no vídeo na sua tela para ver mais conteúdo de qualidade.